O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 209, o futuro da água no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um tema que une conservação ambiental, segurança hídrica e desenvolvimento social, as soluções baseadas na natureza, as SBNS. Em um mundo onde 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável, fonte da OMS e da Unicef de 2023, e onde as mudanças climáticas intensificam secas e inundações, proteger os nossos recursos hídricos nunca foi tão urgente. E a natureza pode ser a nossa maior aliada nessa missão. Mas o que exatamente são essas soluções? As SBNS, as soluções baseadas na natureza, são ações que utilizam ecossistemas saudáveis, como florestas e manguezais, para resolver problemas críticos, como escassez hídrica, inundações e erosão do solo, em vez de depender apenas de infraestrutura convencional, como barragens ou estações de tratamento. As SBNS trabalham com a natureza e não contra a natureza. Alguns exemplos práticos: restaurar matas ciliares para filtrar água e recarregar aquíferos, proteger manguezais que reduzem o impacto de tsunamis, ressacas e sequestram carbono, criar parques urbanos que absorvem enxurradas e refrescam cidades. E os resultados são impressionantes. Segundo a ONU, cada dólar investido em SBNS gera $30 em benefícios econômicos, como redução de custos com tratamento de água e prevenção de desastres. No contexto da segurança hídrica, que é o tema do nosso episódio, essas soluções são ainda mais vitais. E teve um relatório recente da The Nature Conservancy, TNC e Forest Trends, que revelou que os investimentos globais em SBNS para seguranças hídricas atingiram $49 bilhões em 2023, com um crescimento impressionante do setor privado, 30 vezes na última década, mas enquanto países como China e Estados Unidos lideram esse movimento, o Brasil, que é o dono da maior reserva de água doce do planeta, ainda explora apenas uma fração desse potencial. E para discutir e trazer esse tema junto com a gente aqui no Beabá da Sustentabilidade, que hoje a gente recebe o Samuel Barreto, gerente nacional de água da The Nature Conservancy Brasil, e a Lucilene Amara, representante do projeto Água do Tapajós. Samuel, Lucilene, Renato, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, tudo bem, bom dia. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Estou feliz de participar desse diálogo, dessa conversa. Acho que vai ser bem proveitosa. Olá, Lucilene, Gustavo, Renato, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho do podcast e um prazer estar aqui falando com vocês, a gente trocando uma ideia importante sobre esse tema da água no Brasil e no mundo. Muito bom receber vocês, Samuel, Lucilene, um prazer. E olá, Gustavo, e a todos que estão nos escutando, sempre escutando e vendo, né? Agora com vídeo aqui também. Sempre bom a gente estar conversando sobre esse tema com pessoas especialistas que vivem e trabalham esse problema há tanto tempo, né? De entender a importância da água e como que a gente tem que preservar esses recursos naturais com soluções inovadoras. E para começar aqui a conversa, né? Já fazendo uma pergunta aí, acho que para ambos, né, Lucilene e Samuel, mas acho que talvez o Samuel vai poder falar um pouquinho mais. Queria que vocês contassem um pouquinho mais a respeito da The Nature Conservancy, sua atuação aqui no Brasil, né, para a gente conhecer um pouco mais o trabalho. E depois eu vou pedir para a Lucilene também contar um pouco mais do projeto Água do Tapajós, que a gente vai discutir bastante aqui hoje na sequência. Não, perfeito, Renato. Bom, a TNC é uma organização não governamental de meio ambiente, ela foi criada nos Estados Unidos há mais de 60 anos, no Brasil já está presente há mais de 30 anos, cuja missão
proteger as águas das quais a vida dependem. Então, a gente tem mais de 100 países com atuação da TNC, como eu falei, no Brasil há mais de 30 anos. Como não dá para fazer tudo, né? Embora o Brasil seja uma potência ainda do ponto de vista ambiental, a TNC tem uma forma matricial de atuar, identificando áreas, geografias, né, de atuação, Amazônia, no estado do Pará, também ampliando agora para o estado do Amazonas, mas olhando para a Amazônia de uma forma mais ampla, no Cerrado, com um foco específico na Bacia do Araguaia. Para quem está nos assistindo, só tem uma dimensão, no caso do Araguaia, essa bacia tem mais de 400 mil quilômetros quadrados, né? E na Mata Atlântica, uma área focal dentro da Mantiqueira, que envolve os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, principalmente. E a TNC também tem as estratégias, que é uma das áreas que eu atuo, né, que é exatamente a parte de água e sistemas alimentares, junto com uma outra estratégia de restauração e floresta, de povos indígenas e comunidades tradicionais, que tem por objetivo apoiar essas ações nos territórios, mas também poder encontrar soluções inovadoras, poder valorizar as vozes, as comunidades locais, a sociobioeconomia do nosso país. É uma organização não confrontacional, baseada em ciência. Isso acho que é um ponto muito importante, né? Quer dizer, como que a gente pode usar da melhor ciência disponível, subsidiando a tomada de decisão, o aprimoramento, a criação de políticas públicas que tragam benefício para as pessoas e para o meio ambiente. Muito bom. Beleza, hein? Acho que seria legal, Lucilene, a gente ia conversar um pouquinho mais, né, também sobre o projeto Água do Tapajós. E você, como representante, acho que se puder falar um pouquinho dele, como que ele surgiu, como que ele se encaixa nesse contexto da The Nature Conservancy também, acho que fica bacana. Obrigada, Renata. Então, o projeto Águas do Tapajós, né, é uma iniciativa da TNC, né, da The Nature Conservancy no Brasil. Ele é um programa que trabalha com a conservação dos ecossistemas aquáticos, da biodiversidade aquática. O projeto Águas do Tapajós, ele está sendo implementado, né, desde 2018 aqui na região do Tapajós, que é a região oeste do estado do Pará. Né? A bacia do Rio Tapajós é uma das maiores bacias do Brasil, e compreende pelo menos 3 estados, né? O Pará, o Mato Grosso e um pedacinho ali do estado de Rondônia. O projeto atua na região do Baixo e do Médio Tapajós, aqui, que compreende aqui o município de Santarém, Aveiro, Itaituba, o município de Belterra também. É um projeto, como eu disse, de conservação da biodiversidade aquática e dos ecossistemas aquáticos. Então, a gente trabalha com comunidades tradicionais, com populações ribeirinhas, muito em parceria, principalmente, com os pescadores artesanais, que é o nosso parceiro forte, aqui representado pelo movimento dos pescadores e pescadoras artesanais do Baixo Amazonas e Tapajós, o MOPEBAM. Além do MOPEBAN, desse parceiro que representa aí mais de 30 mil pescadores artesanais dentro da região, o projeto também trabalha muito próximo da ciência, né? A TNC, como o Samuel falou, é uma organização baseada em ciência, então o projeto também tem uma linha de pesquisa, e para isso a gente atua junto com as universidades, aqui na região Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA, mas também com a Universidade Federal do Pará, na agenda do monitoramento dos acordos de pesca, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre esse instrumento tão importante de conservação, né, da biodiversidade aquática, dos recursos pesqueiros, implementado pelas populações tradicionais, especialmente os pescadores artesanais, e que tem sido assim um marco na região para a conservação tanto do recurso hídrico quanto da biodiversidade aquática. Bom, e a gente mencionou já um pouco, né, do relatório da The Nature Conservancy, que fala sobre segurança hídrica, né, e que mostrou, né, nesse relatório os investimentos, né, em soluções baseadas na natureza para a água, que aumentaram, né, dobraram na última década. Quais que são as regiões e setores que estão liderando essa mudança? E
e por que a gente ainda está, né, com o Brasil ainda atrás nesse contexto? O que a gente precisa, né, para também estar junto com esses líderes nesse tipo de solução? Então, Gustavo, esse foi um estudo, o que a gente conhece, o mais abrangente até o momento, realizado em 140 países, como você falou, entre a TNC e a Forest Trend, né? E tem algumas coisas interessantes, porque desses 49 bilhões de dólares, né, basicamente 94% está concentrado em um bloco e 2 países, a União Europeia, os Estados Unidos e a China, sendo que a China sozinha ela respondeu por praticamente 54% desse total de investimento. Então, veja que ainda é muito concentrado, mas também tem um destaque interessante nesse trabalho, que é os setores ou as regiões que estão crescendo mais. Então, por exemplo, o setor privado, ele ainda tem uma contribuição pequena, mas nessa década, que foi o período que o estudo se concentrou entre 2013 e 2023, o setor privado cresceu 30 vezes. Né? Então, acho que isso é um ponto importante também que esse trabalho retrata. Outra questão ainda importante em termos de locais, a África e a Oceania também foram as regiões que mais cresceram depois de Estados Unidos, União Europeia e China, com mais de 7 vezes o crescimento nessa última década. E a predominância ainda desse investimento, basicamente, tem sido do setor público. Praticamente 98% do investimento é de origem pública. E as maiores abordagens, né, têm sido enchentes, né, que é uma das consequências aí dos impactos das mudanças climáticas. Mas, por exemplo, na América Latina, o nosso principal investimento identificado nessas iniciativas foi exatamente para a seca. E aí eu acho que isso é bem presente, né, para quem está nos assistindo, nos ouvindo. A gente passou por secas muito fortes nessa última década, com casos emblemáticos, São Paulo, por exemplo, mas também no semiárido brasileiro, na Amazônia, com 2 anos de seca severa, né, e por anos consecutivos, embora também com enchentes muito significativas, né, como, por exemplo, a que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado. E o Brasil, o estudo ele não teve um mergulho ainda sobre as informações no Brasil, mas eu acho que o potencial que nós temos, né, eu acho que é importante também dizer que o Brasil é ainda uma liderança socioambiental no mundo. Então, eu acho que é importante a gente olhar para as formas, né, que é também uma identificação desse estudo e uma recomendação dos investimentos de longo prazo, porque embora tenha sido dobrado os investimentos nessa última década, isso não apareceu do nada, é resultado de diversas ações, políticas públicas, né, de muito tempo anterior, para que pudesse gerar vamos dizer, esse benefício. Mas um desafio ainda estruturante é a gente conseguir ter políticas de investimentos de longo prazo, para que esses efeitos não sejam aquilo que a gente chama do efeito soluço, do efeito sanfona, que aparece de tempos em tempos. E eu traria aqui um dos exemplos, né, de como que o Brasil pode também ser um ator muito relevante nessa agenda, só destacando um setor, que é o setor do saneamento. A gente tem investimentos aí previstos para serem alocados, né, que vai melhorar a qualidade de água, vai melhorar a qualidade de vida, vai trazer segurança hídrica para os diversos setores, atores da sociedade e para a economia, né, na ordem aí que varia entre 500 bilhões de reais a 900 bilhões de reais. Um percentual desse investimento sendo alocado para recuperar bacias hidrográficas, para recuperar mananciais, pode fazer com que o país dê um salto significativo nesse ranking. E isso para falar só de um setor, do setor do saneamento. A gente tem aí o setor da energia, quer dizer, todos são setores usuários de água. Então, a gente poder ter essas políticas, essa fonte de recurso perene, é absolutamente fundamental, não só no Brasil, mas no mundo. Mas esse eu acho que é um papel importante que a gente pode ter para o Brasil também ser um protagonista nos investimentos de soluções baseadas na natureza para a segurança hídrica.
Não, legal, Samuel. E eu entendo, assim, até mesmo da atuação da TNC e esse relatório, apesar de ele ser um relatório recente, mas que dentro desse conhecimento que vocês já possuíam de anos de estudo e de conhecimento do Brasil, que surge, né, o projeto Águas de Tapajós para justamente preservar, né, os recursos hídricos do país, que é um país que tem um potencial gigantesco, né, de interesse aí mundial, inclusive, com os recursos hídricos que a gente tem aqui. A Lucilene explicou rapidamente, né, sobre o projeto, né, o quanto tempo que ele já tem, desde 2018, que existe um projeto aí longevo, inclusive, comparado com outros, né, mais recentes nessa linha de preservação. E eu queria que você, Lucilene, explicasse um pouquinho mais como que ele foi pensado, né, nesse contexto de preservação dos recursos hídricos do Brasil, né, trazendo inclusive um pouco dessas informações que o Samuel levantou, e como que vocês unem justamente essa preservação desses recursos hídricos com conhecimento tradicional, ribeirinho, com ciência, para proteger todo esse potencial, né, dos rios aí da região amazônica, que estão, igual o Samuel falou, passamos por secas intensas nos últimos 2 anos, né, e a gente tem que evitar com que isso aconteça. Obviamente, né, não é o projeto que vai evitar a seca, isso está num contexto muito maior, né, de mudanças climáticas, etc. Mas o que vocês estão trabalhando para preservar os recursos hídricos aqui do nosso país? Obrigada, Renato. Muito boa pergunta. Então, o projeto Águas do Tapajós, né, ele está dentro de uma visão da TNC de conservação das águas, né? Como o Samuel falou, a TNC ela trabalha com a conservação de terras e águas, dos quais toda a vida depende. E aqui no Brasil, a TNC, então, tem esse programa como um programa chave aqui na região da Bacia Amazônica, né, para a conservação de recursos hídricos. Muito embora a Amazônia seja um bioma, né, marcado pela abundância de água, a abundância do recurso, essa abundância ela não está tão disponível para as populações. Então, nós temos aí, não só na área das comunidades ribeirinhas, mas também dos municípios, né, das cidades dentro do bioma da Amazônia, há também a escassez de água baseada numa escassez econômica, ou seja, esse recurso que não chega para as pessoas, não chegam para as famílias. Dentro das comunidades ribeirinhas, onde o projeto Águas do Tapajós atua, nós temos situações de comunidades que estão vivendo também, além da escassez econômica, de não ter o acesso ao recurso, muito embora cercado por rios e igarapés, mas também a escassez hídrica, como o Samuel bem colocou aqui, que é a própria a presença ou esses acontecimentos como as secas extremas que têm deixado comunidades isoladas, e essa ausência do recurso hídrico físico ali, a escassez física do recurso hídrico, também é uma preocupação, né, que tem sido abordada pelas comunidades tradicionais e pelas organizações como a TNC, que trabalha diretamente na conservação do recurso hídrico. Como que vem sendo esse processo de construção, né? A TNC trabalha muito alinhada com as populações tradicionais, com povos indígenas e comunidades tradicionais, e olhando para esse conhecimento tradicional. As comunidades, elas têm uma estrutura de organização própria, né, e já fazem um trabalho de conservação que é reconhecido, né, mundialmente, o valor, o conhecimento, o empenho e toda a contribuição dessas populações para a conservação da natureza, inclusive dos recursos hídricos. Então, é com esse olhar, né, de fortalecer as comunidades, fortalecer as iniciativas, as organizações de base que já estão trabalhando para a conservação de recursos hídricos, que o projeto Águas do Tapajós chega no território, olhando para o formato que as comunidades adotaram de conservação dos mananciais, de rios, de igarapés. Então, o projeto, como eu disse, ele iniciou ali em 2018, com parceria com as organizações de base, muito especificamente as organizações de pescadores, como o MOPEBAN, e as colônias de pesca que estão dentro, né, dessa estrutura organizacional do MOPEBAN. O MOPEBAN ele trabalha com 14 colônias de pescadores, o que representa 14 municípios dentro da área do projeto, e esses
essas colônias de pescadores, elas têm uma estrutura que vai desde a comunidade a digamos, numa escala mais micro, né, para uma escala um pouco macro, que é a nível de município, e o MOPEBAN a nível regional. Então, fortalecer essa discussão na comunidade, né, fortalecendo a organização comunitária, fortalecendo as iniciativas de estabelecer regras de uso dos recursos, não só para garantir alimento, mas também para garantir renda para essas famílias, foi a estratégia do projeto Águas do Tapajós. Como que a gente poderia alinhar esse conhecimento tradicional que as comunidades já estão fazendo na gestão desse recurso, do recurso pesqueiro, do recurso hídrico, com o que a ciência, né, traz de contribuição. E aí a parceria com as universidades, com outras ONGs locais, como a Sapopema, que é uma organização também de pesquisa e que dá suporte técnico para as organizações de pescadores, na construção dos acordos de pesca, trazendo informações, mas também trazendo capacitação para os pescadores, para as comunidades, e ajudando no processo de construção, de discussão das regras dos acordos de pesca e de construção desse acordo que vai desde a base, desde ali da comunidade, quando cada comunidade estabelece as suas regras locais, levando essas regras para uma discussão maior a nível de um sistema, né, de um ambiente aquático, uma região de lagos, uma região de rio, um pouco mais ampliada, e consolidando essas regras num único documento que vai ser analisado, protocolado, analisado pelo órgão ambiental estadual, aqui no caso no Pará, a SEMAS do Pará. Então, a partir do momento que esse acordo ele foi ali homologado pelo Estado, o processo continua de acompanhamento também do projeto Águas do Tapajós na implementação desses acordos, né? Desde a comunicação na comunidade, tornar esse acordo, tornar as regras deste acordo conhecidas, discutir se esse acordo está sendo eficiente ou não, que a gente está chamando de monitoramento, é uma agenda nova também para essas comunidades, muito embora os acordos de pesca na região amazônica, né, e não só aqui na região do oeste do Pará, mas também no estado do Amazonas e em outras áreas, os acordos de pesca já são instrumentos utilizados, né, desenvolvidos e implementados por comunidades há décadas. Alguns passaram a ser reconhecidos pelo Estado como um instrumento legal, como uma lei, né, através de uma portaria, ou de um decreto, ou de uma instrução normativa, a partir dos anos de 2000 para cá, né? E no estado do Pará, devido a uma lacuna da lei, desde 2011 não havia regulamentação para os acordos de pesca, regulamentação estadual, né? Quando, em 2011, o governo federal, ele descentralizou a gestão dos recursos pesqueiros. Então, o estado do Pará, ele não avançou nesse processo de regulamentação. A partir do projeto Águas do Tapajós, as organizações parceiras, as comunidades, o Ministério Público, a academia, né, fortaleceu um debate, uma discussão para impulsionar que o Estado, que a Secretaria de Meio Ambiente, pudesse emitir um decreto de regulamentação de acordo de pesca. Então, do ano de 2021 até o momento, o Estado já regulamentou, já homologou mais de 13 acordos de pesca dentro do Estado do Pará, dos quais 5 desses acordos são acompanhados diretamente pelo projeto Águas do Tapajós. E quando eu digo que eles são acompanhados, é dizer que a gente, né, através dos nossos parceiros, estamos desde a base ali com a comunidade, mobilizando, apoiando as discussões, em todas as etapas, né, de assembleias, de aprovação, até quando esse acordo sai efetivamente homologado numa portaria estadual. E, posterior a isso, também na discussão do monitoramento desses acordos. O que é importante nesse processo é que essas regras elas são discutidas pelas comunidades, são regras criadas pela comunidade a partir do conhecimento ecológico que essas comunidades, que essas pessoas, que os pescadores, mas não só pescadores, porque a discussão do acordo de pesca envolve todas as pessoas que estão ali dentro daquele ambiente, né? Então, há pessoas que são moradores desse ambiente, que utilizam
do recurso pesqueiro, utilizam do recurso hídrico, mas não necessariamente são pescadores, mas que têm que ser ouvidos e que têm que ser respeitados também dentro deste processo. Então, esse conhecimento ecológico, né, e esse conhecimento tradicional, ele é incorporado através desses acordos de pesca, e a TNC tem trabalhado também no alinhamento com o conhecimento científico, né, impulsionando aí, apoiando o desenvolvimento de diversas linhas de pesquisa para identificar, por exemplo, os habitats de reprodução dessas espécies, áreas de potenciais de conservação como berçários de algumas espécies, áreas onde outros elementos possam estar contribuindo para algum tipo de degradação, né, seja a contaminação por mercúrio, por exemplo, que temos uma linha de pesquisa que olha para a questão da contaminação dos peixes e das águas pelo mercúrio, decorrente da mineração ilegal, decorrente também do desmatamento. Então, essas informações que são coletadas, elas são repassadas para as comunidades, para que elas também possam estar nesse processo de devolutiva dos resultados dos dados, está discutindo, se apropriando e direcionando também as suas ações, não só de conservação, mas também de mitigação, né, desses impactos e de adaptação para situações como, por exemplo, as secas extremas, que Samuel falou, né? Nós tivemos ano passado, em 2024, uma das maiores secas aqui na Amazônia, e todos esses parceiros com quem a gente tem trabalhado desenvolveu desde 2023, inclusive, que também foi uma grande seca, né? Uma nota técnica para entender os impactos dessa seca para as comunidades tradicionais. E essa nota técnica, inclusive, subsidiou a criação do auxílio emergencial para os pescadores aqui na região, que atendeu todo o estado do Pará, e eu acredito que até em outros estados também. Então, são esses tipos de medidas, de ações e de iniciativas que o projeto vem apoiando ao longo desses anos para reduzir esses impactos e também para conservar a biodiversidade aquática, né? Porque uma vez que esses acordos estão reconhecidos, agora existe uma normativa, né? Existe um instrumento legal em que pode-se, através da fiscalização pelos órgãos ambientais, coibir a pesca predatória, coibir o uso de instrumentos de pesca que não obedecem o período de reprodução, por exemplo, das espécies, o manejo de algumas espécies ameaçadas, como a espécie do pirarucu, né, o arapaima-digas, que é uma espécie da Amazônia, que tem um grande valor comercial. Então, algumas comunidades têm se dedicado ao manejo do pirarucu, e o projeto Águas do Tapajós tem trabalhado com essas comunidades na capacitação dos pescadores, né, apoiando a feira do pirarucu, para também agregar valor ao peixe que é oriundo de áreas de manejo. Então, esse tem sido assim, o trabalho desse projeto, né, um projeto muito lindo, porque envolve a participação direta das comunidades, a capacitação, a formação de lideranças. O projeto atua em pelo menos 4 eixos, né, um eixo de fortalecimento organizacional das organizações e das comunidades, um eixo de pesquisa e monitoramento, apoiando as universidades também no desenvolvimento dessas pesquisas que vão subsidiar as tratativas, as decisões, as ações das comunidades, um eixo também econômico, né, porque a gente está falando de uma área muito rica, que não só pelos recursos pesqueiros, mas também por outras atividades econômicas desenvolvidas aqui por essas comunidades. Por exemplo, o artesanato, né, o artesanato da palha do Tucumã, que é um artesanato desenvolvido principalmente por mulheres e jovens nessas comunidades e que complementam a renda, né, uma vez que essas comunidades têm outras alternativas de renda, aqueles recursos aquáticos, eles não vão ser tão sobreexplorados. Também o turismo de base comunitária, a gente está falando de uma área, a Bacia do Tapajós, ela é conhecida, né, principalmente aqui a região do Baixo Tapajós, conhecida pelas suas praias de água doce, de areia branca, e que tem impulsionado, né, o turismo local, mas esse turismo ele precisa também ser
acompanhado para que não tragam um impacto negativo para as comunidades. Então, o turismo convencional não é o turismo que essas comunidades querem, né, que essas populações querem. E o turismo de base comunitária, onde as comunidades são os protagonistas dessas ações, ele também precisa de apoio, né, desde apoio técnico mesmo, para que essas comunidades possam fazer a gestão desse turismo, talvez trabalhar em rede, não comunidades isoladas, mas também um apoio de infraestrutura, né? A gente está falando da Amazônia, que é uma região muito extensa, os custos logísticos na Amazônia são altos, e muitas vezes essas comunidades elas não têm como arcar esses custos, né, para desenvolver as suas atividades. Então, o projeto ele chega com esse apoio também de capacitação, de reflexão, de construção conjunta para o desenvolvimento de atividades, de modo que as comunidades tenham autonomia para seguir após o encerramento do projeto. Então, ainda falando sobre o projeto, qual que são os maiores as maiores ameaças à bacia do rio Tapajós hoje, e como é que vocês estão enfrentando essas ameaças e atuando nessas ameaças para a bacia dentro do projeto? O projeto, embora o nome seja Águas do Tapajós, né, mas o projeto ele atua um pouco além da bacia do rio Tapajós, né? A gente está atuando dentro da região do Baixo e Médio Tapajós, especificamente, mas também na região do Baixo Amazonas. Então, mais especificamente na área do Tapajós, né, os maiores desafios, as ameaças estão relacionadas aí aos grandes empreendimentos portuários, né, à exploração ilegal da mineração, principalmente também que acontece na região do Alto Tapajós, que é uma área que o projeto não está atuando diretamente, mas a partir do crescimento desses garimpos, por exemplo, na região do Alto Tapajós, impacta toda a região rio abaixo, né, aqui na região do Médio e do Baixo Tapajós. As madeireiras também, o projeto, como eu disse, ele também atua na região do Baixo Amazonas, e aí a gente também tem aí uma presença muito forte de extração de madeira ilegal, dentro de áreas de assentamento, de áreas que estão sobrepostas a terras indígenas também. Temos também a presença de empresas mineradoras de grande porte e que estão dragando os rios, então há trechos dos rios, tanto do rio Amazonas como do rio Tapajós, em que existe essa dragagem do rio, e isso é um impacto muito grande, tanto para as comunidades, para as populações que ficam ali sem condições de uso dessa água, né? O recurso hídrico fica ali barrento, as espécies somem, as espécies de peixe, as espécies aquáticas, e muitas dessas famílias ribeirinhas, elas têm no pescado, no peixe, a principal fonte de alimento, a principal fonte de proteína para muitas delas. Então, o peixe desaparece. Um outro fenômeno que também tem sido um desafio é o aumento das florações de cianobactérias, né, aquelas algas que estão aparecendo nos rios. Ele tem crescido muito nesses últimos anos. Nós temos apoiado também a Universidade Federal do Oeste do Pará no desenvolvimento de pesquisas a respeito desse crescimento de florações de cianobactérias e de algas, e o porquê, né, o quão tóxico essas algas também podem ser para as populações, desde trazendo doenças da pele, doenças, né, relacionadas ao consumo dessa água, né, que às vezes é a principal fonte de recurso de água potável, sem um devido tratamento, sem uma devida utilização. Então, esses são os desafios que estão postos, e como que o projeto tem trabalhado, né? Levando informação. Esse é o principal caminho, o principal canal, né? Também, se falar das mudanças climáticas, né? Que a gente já falou aqui das secas e das enchentes, mas o projeto ele tem atuado principalmente disseminando a informação através das próprias pessoas, moradores dessas áreas. Então, ao longo do projeto, tivemos diversas formações de comunicadores que estão levando, né, fazendo
vídeos, fazendo gravações e encaminhando isso, essas informações, elas subsidiam outras ações impulsionadas também pelos parceiros, que vai desde acionar, né, ali uma discussão junto ao Ministério Público, junto com outras organizações, para incidência de políticas públicas voltadas para o uso de forma mais consciente de certos recursos e apoiando também esses parceiros na captação de recursos através de outros projetos, através de outros doadores, de outros parceiros locais, desenvolvimento de outras ações. Um exemplo, ano passado, na seca, né, na grande seca aqui de 2024, uma das iniciativas adotada pelos parceiros locais foi, por exemplo, distribuição de filtros, né, adaptados a partir de como eu posso dizer, de uns baldes de uso para manteiga, por exemplo. Aqueles baldes, eles são reaproveitados, eles são adaptados com um sistema de filtragem que foram distribuídos nessas comunidades. Então, a gente tem apoiado no sentido de fortalecer essas organizações parceiras para que elas possam estar demandando e que elas possam estar articulando com outros parceiros, influenciando também nas suas, se posicionando em espaços de discussão de políticas públicas para atender as comunidades. Eu só adicionaria ao que a Lucilene colocou, né? Acho que olhando para a grande escala, não só para a bacia do Tapajós, mas até de forma mais ampla na Amazônia, a questão do desmatamento. Eu acho que esse é um grande driver, né, que tem colocado em risco na escala a questão dos serviços ecossistêmicos, da biodiversidade, da própria qualidade de vida. Então, não pelo projeto do Água do Tapajós, mas de outras iniciativas, a TNC tem atuado, né, olhando para as cadeias produtivas, tanto da soja quanto da pecuária, numa questão que a gente chama de rastreabilidade, ou seja, dentro dessa cadeia produtiva, identificar a fonte da onde está sendo feita essa produção, se é de origem sustentável, se está provocando desmatamento, impacto. Então, acho que esse é um elemento importante que vale enfatizar, né, a questão do desmatamento, sendo que em diversas regiões, principalmente no sul da Amazônia, naquela região do arco do desmatamento, a gente já vem identificando e percebendo aquilo que a gente chama do tip point da Amazônia, né? Basicamente 3 elementos: perda de biodiversidade, aumento de temperatura e redução de precipitação. Então, isso nessa escala amazônica, e mesmo na bacia do Tapajós, uma bacia gigantesca, mais de 500 mil quilômetros quadrados, né, Lucilene? Enfim, eu acho que é uma ameaça importante, somado, né, nas questões de conversão do uso do solo com mudança climática. Eu ainda destacaria uma questão fundamental, de forma geral, para a Amazônia, que é a questão do acesso à água e do saneamento. Mesmo nas comunidades, né, é importante esse ponto que a Lucilene apontou também, né, do ponto de vista do acesso a uma água segura, uma água de qualidade. E, às vezes, com um tratamento muito simples, você já reduz diversas doenças, né, desde diarreia, podendo chegar até mesmo a causas de morte, como ainda existe em comunidades. Então, acho que essa é uma atenção também importante. E a governança, né? Quer dizer, como que você coloca tudo isso dentro de um modelo de gestão, de governança, e os acordos de pesca, como muito bem colocou a Lucilene, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa. Primeiro, eu acho que para assegurar esse direito, tanto de acesso aos recursos aquáticos, né, ao acesso à água, quanto o reconhecimento desse direito para as comunidades, para os povos indígenas, para os povos tradicionais. E lembrando, né, que eu acho que quase 80%, né, Lucilene, eu acho que das comunidades aí, dos povos indígenas, comunidades tradicionais, o peixe é a fonte de proteína animal. Então, enfim, acho que é só esse quebra-cabeça aí dentro do Tapajós e da Amazônia, que a gente tem que ter um olhar muito atento, e mais do que olhar, acho que a aceleração das respostas, das soluções. Eu só também queria adicionar mais uma coisa que lembrei, Samuel, em relação à segurança jurídica de territórios, né?
que isso também é uma grande ameaça aqui para essas comunidades. Como eu falei, a gente está dentro de áreas do projeto, que nós temos projetos agroextrativistas, pelo menos aqui 7 projetos agroextrativistas dentro dessa área que o projeto Águas do Tapajós atua, mas a gente também está falando de área relacionada, 2 grandes unidades de conservação federal, que é a Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns e a Floresta Nacional do Tapajós, além de territórios indígenas, né, alguns já reconhecidos, outros em processo, e também, para além disso, toda a questão de especulação fundiária também nas áreas urbanas. A gente tem algumas áreas, como, por exemplo, a vila de Alter do Chão, que é conhecida, né, no Brasil e até fora do Brasil como uma área turística, mas que também é um território indígena, né, e ali tem um crescimento desordenado em relação à especulação imobiliária, áreas de proteção ambiental, APAs reconhecidas, que estão sendo também ali invadidas, e todo esse contexto, né, traz, principalmente para comunidades tradicionais, para populações tradicionais, essa insegurança jurídica dos seus territórios, que acaba sendo também um motivador de conflitos também internos, né, de conflitos sociais. Então, assim, é uma região realmente complexa. O projeto, ele atua muito na formação de lideranças, né, no engajamento de jovens, na formação também de segurança de direitos, né, para que essas pessoas tenham acesso ao seu território e possam estar posicionadas, possam ter voz para falar em defesa não só dos recursos aquáticos, mas também de um contexto maior de segurança jurídica, de assegurar os seus direitos enquanto população tradicional dentro dos seus territórios e poder utilizar das águas e da floresta de forma justa e de forma sustentável. Muito. Só fazer um comentário e colocar um dado na vocês falaram do saneamento, né? E eu peguei aqui pelo Trata Brasil, né, que 15% só, né, da população da região norte tem acesso ao tratamento de esgoto, né? E quando a gente tem o objetivo de ter, pelo marco básico do saneamento, não, o marco do saneamento básico, 90%, né? Então, a gente tem ainda praticamente que aumentar 6, 7 vezes a quantidade o tamanho da rede de esgoto da região norte. Isso mostra, né, o tamanho do problema para os rios dessa região, né? Sem dúvida, Gustavo. Você falou dos 15%, porque isso é um dado médio. Tem lugares que esse percentual é quase zero, né? Então, você veja os contrastes, né, do Brasil. A gente tem tecnologia, por exemplo, para construir aviões, né, alta tecnologia, e, ao mesmo tempo, uma situação de idade média, né? Quer dizer, ainda pessoas morrendo por conta de doença transmitida pela água. Na questão do acesso também é um problema, né? Além da coleta, tratamento do esgoto, tem também a questão do acesso. E tem ainda um percentual, principalmente olhando aí nas cidades, né? Não nas áreas, vamos dizer assim, rurais, é também um desafio de perda, porque em lugares que perde mais de 70% daquilo que é produzido. E como você falou, o novo marco tem uma meta de 2033, né? Quer dizer, tem 8 anos para fazer essa corrida aí. Tem que chamar uns 5 Usain Bolt para a gente poder conseguir dar conta, né? Eu acho que o ponto importante é ter os investimentos, mas não só os investimentos. Eu acho que a combinação dos investimentos, olhando para não só as cidades, mas também para as áreas rurais, o papel do acesso também, principalmente nessas áreas rurais, como a gente estava comentando aqui, né, na área do projeto, ainda é um desafio em muitas comunidades você ter água de boa qualidade, então também olhar para essa diversidade de paisagens, atores que compõem esse ambiente amazônico. É absolutamente fundamental. Mas, particularmente, eu estou confiante, né? E, como falei no início, que essa amplitude de colocar o Brasil num cenário, vamos dizer, protagonista também nos investimentos em soluções baseadas na natureza, também se dá com o setor do saneamento. Ainda é uma fronteira
no setor do saneamento, olhar para a recuperação das bacias hidrográficas, alocar recurso para isso, né? Quer dizer, poucos lugares do mundo. Um outro estudo que nós realizamos em 2017, que também serviu de base para esse, que foi lançado, né, sobre dobrando a aposta na natureza, a situação dos investimentos em soluções de natureza para a segurança hídrica, foi feito em 4.000 médias e grandes cidades. E o que esse estudo apontou é que apenas 1% dos investimentos feitos para o setor do saneamento é alocado para esse tipo de prática, ou seja, de restauração, de conservação, de melhor manejo do solo, de saneamento rural, né? Quer dizer, então ainda tem uma necessidade de entendimento, de ampliar essa abordagem nesse período tão curto que a gente tem pela frente para resolver, inclusive, um marco legal do próprio saneamento. Mas é uma oportunidade, porque, como eu falei, tem uma previsão que varia entre 500, 900 bilhões de reais para os próximos 15 anos. Então, se a gente conseguir, de fato, colocar esse recurso de uma maneira inteligente, olhando para essas múltiplas soluções, e aí eu acho que é importante, não é só uma solução em detrimento da outra, ou seja, não é só a solução cinza que vai resolver, mas também não é só a solução baseada em natureza, mas a complementariedade delas, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, o setor do saneamento tem muito a contribuir e fazer, inclusive, com que o Brasil suba muito nesse ranking. Não, com certeza, Samuel. E eu queria só fazer mais uma pergunta rapidamente aqui. A respeito de um olhar um pouco mais macro, né? Falamos dos problemas, um pouquinho aí da questão do saneamento, mas quais políticas que a gente precisa para atrair justamente mais investimentos em soluções baseadas na natureza e como convencer empresas, principalmente de alguns setores, né, como agro, mineração, que a gente comentou bastante relacionado ao projeto Águas de Tapajós, a investirem de fato nessas soluções e a gente poder seguir, né, no que a gente vê como necessidade que você comentou, que a gente precisa captar mais investimento, né, relacionado a esse tipo de solução. Acho que a gente tem algumas políticas públicas aí importantes agora do Plano Nacional do Clima, né? O Plano de Transição Energética, eu acho que são elementos macros super importantes, que vai ser lançado, inclusive, na COP, em Belém, no próximo mês de novembro, aqui no Brasil. Eu acho que a implementação dessa política traz segurança, porque um dos campos é exatamente a questão da adaptação, da resiliência e da combinação de fundos, que não só com recursos públicos, mas também com recursos privados. A política da sociobiodiversidade, eu acho que é uma outra política muito importante, a do saneamento básico, a dos recursos hídricos, enfim, eu acho que da própria atividade produtiva, ela é muito importante. E talvez a alocação, embora também nesse estudo, né, mostrou que o setor privado teve um aumento, foi o que teve maior aumento, na verdade, nessa última década, cerca de 30 vezes, comparado com a década anterior. É importante usar talvez melhor a aplicação desses recursos oriundos do setor privado, mais do que a filantropia, que é importante, mas talvez mais relação ao conectado com o negócio sustentável, fazendo composição de recursos, porque uma única fonte não vai ser suficiente para resolver as questões, mas eu acho que usar da inteligência, da combinação de políticas, de instrumentos de gestão, de recursos financeiros que possam convergir para determinadas questões. Dou um exemplo, a iniciativa de revitalização de bacias hidrográficas. Então, é uma iniciativa do governo federal que precisa ser ampliada, combinando não só soluções cinzas, mas também soluções verdes, com direitos de voz, de participação e com recursos permanentes, né, com recursos perenes. Então, se a gente quiser realmente fazer essa virada, é fundamental que tenha essa composição, que o setor privado entre mais fortemente. E aí, eu acho que tem um dado que é interessante e outro que é preocupante vindo desse setor para a área de água, especificamente. O positivo é que mais de 90% das empresas, e aí eu me refiro a empresas, inclusive, listadas em bolsa, ou seja, empresas que têm maior capacidade, maior estrutura. O ponto positivo é que mais de 90% delas já percebem o risco hídrico, que tem acontecido no Brasil e no mundo, não é uma coisa exclusiva de uma única localidade. A seca que aconteceu na Amazônia, mas está acontecendo no mundo inteiro, inclusive nesse momento em diversas regiões do planeta.
Então, essa percepção aumentou muito. Qual que é o lado desafiador? É que menos da metade delas tem um plano para lidar com esse risco. Ou seja, é como se você estivesse fazendo um voo cego. Você está com um avião, você não tem plano de voo, você está voando aleatório. Então, não é um problema, né? Quer dizer, não adianta só você estar olhando para questões de compliance sem entender os riscos que você está submetido. E o hídrico é um fundamental, né? Então, eu acho que esse entendimento dos riscos, e eu acho que mais do que também empresas só cumprirem com, vamos dizer, com a neutralidade do seu impacto. Eu acho que é fundamental que tenha um olhar para além daquilo que ela está provocando, agindo de forma coletiva, tendo uma ação e uma visão de longo prazo. A gente já percebe algumas iniciativas nesse sentido, então eu diria que, de um lado, a combinação de diversas políticas públicas convergindo, instrumentos de gestão, mecanismos financeiros combinados com a prática corporativa. E como existem graus de maturidade diferente, né, dentro das empresas, a gente percebe empresas que já estão nesse patamar mais elevado, como eu comentei, até mesmo empresas que estão começando. Então, acho que é importante também uma coligação, uma coalizão desses atores para que esses processos possam ser, primeiro, compartilhados, troca de experiências e acelerados, né, combinando recursos. E tem também exemplos importantes, combinando recursos de carbono com recursos provenientes de pagamento por serviço ambiental, que é uma outra política importante de engajamento, né, dos atores locais para a promoção dessas práticas. Então, eu acho que é um pouco por aí que a gente deve caminhar, né? Ou deveria caminhar. Não, com certeza, Samuel. Acho que são alguns caminhos, né, que a gente deveria procurar, e fica aí uma reflexão, né, para que a gente possa levar essa mensagem para a população, porque quando a gente fala de políticas, fala de empresas, né, a gente também tem que levar essa mensagem para as pessoas que fazem tanto o consumo dessas marcas e também elegem, né, os nossos representantes, para que eles pressionem, para que a gente busque esses caminhos mais corretos, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante, pensando tanto no projeto Água de Tapajós, como de uma forma mais ampla no que a gente tem aqui de proteção dos recursos hídricos do Brasil. É importante com que as pessoas elas estejam engajadas, estejam atentas a esse tema, porque isso é uma riqueza gigantesca do nosso país e a gente precisa, né, ter essa conservação e contar com todos, né? Não é um que vai poluir um rio, que vai falar, isso aqui não é culpa minha, não é responsabilidade minha, é responsabilidade de todo mundo, porque a água ela é escassa, né? A gente sabe, parece que às vezes é um recurso infinito, mas não é. Água doce no mundo já é uma coisa totalmente escassa. Desalinizar o que está no mar, uma coisa extremamente cara, não tem, né, nem como a gente pensar como uma solução que seja viável, né, para o nosso planeta. Então, o negócio é preservar. Então, acho que fica uma mensagem importante também para as pessoas. Quer comentar alguma coisa? Não, eu ia falar rapidamente. Opa, desculpa. Não, eu ia falar rapidamente, né? Porque não tem uma bala de cristal que vai de prata, né? De que vai resolver tudo. Acho que é um conjunto de questões. Acho que você tocou num ponto fundamental, que é o papel da coparticipação, da co-cidadania, do papel do cidadão, né, em exercer aí essas questões. E de fato, isso acho que também tem ajudado a mudar padrões, mudar processos dentro do setor corporativo, antes mesmo de ter algum mecanismo legal, porque trata também de um outro tipo de risco, que é o risco reputacional. Então, acho que, de um lado, é importante também uma mensagem para as empresas, o momento que elas devem se posicionar, não é no momento da crise, né? E também outra questão, de que lado que elas querem ser vistas, do lado da solução, do lado do problema. E aí, acho que o papel do cidadão é fundamental para mover também esse conjunto de engrenagens. E aí, dentro do papel, né, do cidadão, como é que as pessoas que estão fora da Amazônia, elas conseguem ajudar iniciativas como o projeto Água de Tapajós? Existem mecanismos de financiamento coletivo, empresas também podem ser parceiras do TNC. Como é que, se eu tenho uma empresa, se eu sou uma pessoa física, eu consigo ajudar o projeto? Quer que fale, Lucilene?
Vai lá. Ah, tem diversas formas, tem inclusive uma iniciativa, Gustavo, mais ampla, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que chama Plante 1 bilhão de árvores, e aqui no Brasil a gente chama Restaura Brasil. Inclusive nessa plataforma, se as pessoas colocarem aí nos sites de busca, vão achar Restaura Brasil, é uma das formas que o cidadão pode contribuir, pode ajudar essas iniciativas da TNC. E para quem tiver mais interesse, né, a gente também, falando com o setor privado, a gente entende que as empresas são parte da solução. Então, eu acho que essa é uma parte importante da resposta. A TNC tem diversas parcerias com o setor privado. Obviamente, existem políticas também para estabelecer essas parcerias, mas reconhecendo e entendendo que é parte dessa resposta. E para quem tiver mais interesse também, inclusive das empresas, pode visitar o nosso site, entrar em contato com a nossa área corporativa, né, no site tnc.org.br. É uma forma também para quem quiser se aprofundar, conhecer mais dos projetos, mas também entrar em contato com as áreas específicas, seja do setor privado e do cidadão. Diria que essa campanha é uma forma direta, imediata, assim, de poder apoiar, poder contribuir com essas iniciativas que a TNC desenvolve no Brasil, o Restaura Brasil. Bem disse, a gente também tem alguns materiais, né, disponíveis aí nas redes sociais, né, de vídeos que falam sobre a conservação tanto dos recursos aquáticos, quanto também conservação das florestas, né, materiais disponíveis para que as pessoas possam estar acessando e conhecendo. Eu acho que o conhecimento, a informação, né, ajuda nessa criação dessa rede de divulgação de ações que valorizam a natureza e valorizam pessoas. Quando a gente olha para um futuro, né, pelo menos eu vejo assim, quando eu olho para um futuro de um planeta conservado, de um planeta que prospera junto com pessoas, a gente não consegue fazer isso sem quem está lá na ponta, né, sem as comunidades, sem as pessoas. Então, dá visibilidade para o que essas comunidades estão fazendo, as suas iniciativas, né, Samuel trouxe aqui a importância, né, das empresas estarem também investindo, mas também para a gente olhar para o que eles estão fazendo, né, o que essas comunidades, essas populações tradicionais já estão desenvolvendo e que são inovações, né, tem tecnologias sociais ali que são importantes, que têm que ser vistas, têm que ser divulgadas, têm que ser mostradas para que possam receber esse tipo de apoio. Então, assim, o projeto tem trabalhado muito também nesse eixo da comunicação, na formação de jovens comunicadores, na formação de mulheres, envolvendo, né, esse público que é o principal público com maior capacidade de falar, né, maior propriedade de falar do que eles realmente estão fazendo ali, como eles estão conservando e como que nós também podemos apoiar de diferentes formas. Então, acho que trazer essa visibilidade e iniciativas como esse próprio podcast do Beabá da Sustentabilidade, trazer isso de forma acessível para que todos possam se apropriar, né, dessas informações e levar adiante também um instrumento muito importante para que a gente possa olhar, né, para um futuro mais promissor, onde todos colaboram juntos, todos trabalham no mesmo objetivo de conservação. Perfeito, Lucilene, Samuel. Eu adorei o papo, conhecer vocês, o projeto e todas as iniciativas da TNC aqui no Brasil e também no mundo. Acho que o tema ele é extremamente vasto, tem muita coisa para a gente conversar. Uma hora fica pouco. Queria ficar aqui batendo papo com vocês por muito mais tempo, mas infelizmente a gente tem que respeitar, até passamos um pouquinho aí já do tempo de vocês, peço desculpas, mas encerrando aqui, queria agradecer e deixar o convite para que vocês voltem mais vezes, para a gente poder discutir mais esse tema, porque, igual eu falei, tem muita coisa para ser abordada e as pessoas precisam ter esse conhecimento, né? Acho que a gente tem como propósito aqui no Beabá é tirar o conhecimento de alguns pontos que ficam muitas vezes acumulados, né, com entidades ou pessoas e levar para a população de uma forma em geral, para que a gente possa, né, brigar por essa preservação que a gente tanto precisa visando, né, um desenvolvimento sustentável. Então, eu agradeço, Samuel, Lucilene, todo mundo aí da TNC, obrigado, são super bem-vindos para retornar quando quiserem. Deixo aqui meu abraço a todos que estão nos escutando. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
Um abraço, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Então, estamos aí quando precisar também. A gente está aberto para participar novamente, tá bom? Obrigada. Obrigado também, Renato, Gustavo. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. A gente fica à disposição aí para vocês, para os ouvintes, para quem está nos assistindo. Né? E eu acho que parabéns novamente pelo trabalho, porque é fundamental essa linha da comunicação com a sociedade, né? Então, obrigado aí mais uma vez. De a minha parte também agradecer o Samuel, o Silene, todo mundo da TNC, que as portas estão abertas, como o Renato falou, para vocês, para a gente falar dos mais variados temas, né, que a gente precisa levar esses temas para cada vez mais gente. Agradecer quem nos assistiu até agora, quem nos escutou até agora, pedir 5 estrelas, like, e dizer que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.